Sobre o Flamengo, o Boto pensou em pedir demissão. Ele refletiu a respeito, digamos assim. Mas ficou, o Flamengo conseguiu, de certa forma, guardar uma abafada nessa situação, e a tendência é seguir, porque tem um jogo contra o São Paulo no sábado, né? E acho que agora trabalhando de uma forma um pouco mais em sintonia na busca por contratações. O que é interessante frisar é o seguinte: o Boto recebe muitas críticas, ok, merecidas até, uma outra pode ser injusta, mas muitas são pertinentes. Mas o responsável por isso tudo é o BAP, ele que é o presidente. Ele contratou o Boto, ele falou que não iria se meter, ele falou que ia ter um profissional qualificado para tomar as decisões e que trabalharia com veto, se fosse o caso. Isso ele cumpriu, né? Isso ele cumpriu, tudo indica. Mas o responsável por tudo isso é o BAP. Ele é o presidente, ele montou essa estrutura. Não dá para criticar o Boto separando do BAP. Eles estão juntos nisso aí. Em acordo ou desacordo, eles estão juntos nessa situação. Então, se o Boto errou, acertou, a contratação do jogador lá, do Michael Johnston, acho que o grande erro foi ter passado isso sem que chegasse ainda um outro nome contratado antes. O ideal seria que o Flamengo tivesse uma contratação de peso, ele viesse como um complemento. Mas aí apareceu o nome dele no meio dessa confusão toda, depois do episódio todo do Pedro, se for roubado todo, a coisa toda estourou em cima do português. Pô, acho que falta de habilidade para ele lidar com a situação. Mas o BAP é o presidente do clube. Eu vejo, às vezes, o tratamento como se o BAP fosse, o BAP está resolvendo. Não, ele que criou essa estrutura. Se der certo, palmas para ele. Se tem problema, ele tem que ter responsabilidade. É muito conveniente assim, né? O presidente do Flamengo, então, não tem nada com isso. Claro que ele tem. Ele montou essa estrutura, ele contratou o profissional, ele o colocou ali. Então, ele que tem que resolver agora. Nós estamos conseguindo, o que tudo indica, dar uma acalmada. Não sei com relação ao elenco, as relações como andam, a gente vai ver mais adiante. Você acha que ele fica, então, Mauro? Fica. Se ele sair agora, será algo surpreendente. Antes de ontem, a saída dele era algo mais factível. Hoje, é improvável que ele saia. Não acredito, não. O que acontecer vai ser algo muito surpreendente, que a coisa acalmou. Agora, o Flamengo adora uma crise, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não fez um mau mundial. O Flamengo tem um time forte. Perdeu o Gerson, mas chegou o Jorginho, né? O Flamengo tem dinheiro para fazer contratações. Está na Libertadores, na Copa do Brasil e consegue se envolver nesse tipo de confusão. É uma vocação natural do clube se meter em crises desse tipo. É bizarro. A gente falou ontem aqui e falou exatamente isso, né? O Flávio chamou muita atenção para isso. Que se o Boto tá fazendo besteira, quem botou o Boto lá foi o BAP. É exatamente isso. Eu acho que o BAP tem que interferir no futebol se ele achar besteira também, tá? Isso eu acho. Pô, vai contratar 2 caras que ninguém conhece seguidos. Pô, já viu que o Juninho Azerbaijão deu errado por enquanto. Aí vai contratar o Mike Johnston. O BAP pode falar, calma aí, gente. Vamos interferir. Mas aí eu concordo com o Mauro nesse quesito. Foi o BAP que escolheu o Boto. O Flávio chamou atenção. Só que tem os dois lados. Quem pensou no Boto como diretor de futebol? O BAP. Foi ele que colocou. Por enquanto, eu acho o trabalho do Boto bem meia boca. Eu acho o trabalho do Felipe Luiz foda. Agora, o do Boto, ele contratou o Juninho Azerbaijão, ia contratar o Mike Johnston, e aí, Danilo já era interesse da antiga diretoria, e aí o trabalho dele foi o Jorginho. Baixou a multa do Gerson. Baixou a multa do Gerson, que fez o Gerson ir embora. Tomou o Gerson no jogador vendável, que não era. Tem isso, mas também eu acho que venderia, tá? Mesmo estando com a multa 200 milhões de euros, oferecendo 25 milhões, eu acho que qualquer dirigente venderia. Sim, mas aí não o Flamengo não foi nem consultado. Os caras foram e depositaram. O Flamengo poderia negociar. Se ele está com 200 milhões, 25 não. Você deve ter, sabe, matou o poder de negociação. 25 milhões os caras toparam na hora. Né? Para eles estava ótimo. Talvez eles pudessem aumentar esse valor. Quando você coloca num preço de mercado razoável para o nível do jogador do Gerson, você colocou o cara na prateleira, você colocou na vitrine, ele está lá. Isso é um erro. E eu vou falar um negócio para vocês, eu acho que o Vampeta e o senhor Pilhado, eles contribuíram para esse recuo na história do menino lá, do Mike Johnston. Eu tenho certeza que colaborou. Lógico, eu tenho certeza. A gente mostrou que era um papelão. Bate aqui. Momento, Prado falou que era solteiro. Aí o Flávio falou. Quem falou foi o amigo lá. Ele falou você. Peraí. O cara pega e fala assim, o amigo do Vampeta fala assim, baixinho, isso, veloz e driblador. Só faltou falar, sobe na bola. Depois eu fui descobrir que eu acho que nem o amigo do Vampeta conhece ele. Ele inventou. Porque ele não é baixinho, ele tem 1,78 m.
É que na Irlanda todo mundo é grande. Nem ele conhecia. Ou seja, ele não quis passar pra recibo, né? Ninguém conhece o cara. Mas é, Irlanda, pô, todo mundo é grande. então não é nem Soteldo. Quando o Flávio falou aquela... Bom, por enquanto eu sou teu. Soteldo, faltava subir na bola. Aí eu falei, cara, mas vem cá, juro. Agora, deboche essa parte, eu tenho convicção de que isso aí, de alguma forma, acabou gerando uma maré contrária à contratação do rapaz, porque é o seguinte, o que leva o Flamengo a buscar um jogador de segunda divisão, porque ainda se fosse uma revelação, um menino de 19, 20, 21 anos, nem isso é. Quer dizer, o que esse cara, porque a gente não está falando, por exemplo, do meu Araçatuba garimpando um jogador, é o Flamengo. Como é que o Flamengo vai? Quer dizer, como é que o Flamengo não identifica nenhum outro jogador, digamos, né, que tem um pouco mais de brilho para chegar aqui e resolver isso? Porque se quer contratar um jogador, um atacante de lado de campo, para trazer um cara mais ou menos, já tem um monte. Então fica lá com o Cebolinha, o Michael e tal. Então, veja, o Flamengo importou da Europa um gestor de futebol que é para fazer coisas diferentes. Por que não pensar, por exemplo, num Firmino da vida? Não é? E nem estou falando que a ideia fosse essa, trazer um jogador de... Né, enfim, o Firmino para o lado de campo. Não é isso, mas alguém grandão, alguém desse nível. A gente está falando do Flamengo. Então, eu acho que essa visão de mercado, até aqui, ela está muito acanhada, muito modesta para o tamanho do desafio que é o Flamengo. Que, a bem da verdade, não conduziu bem a história do Pedro. O Pedro não pode ser visto como alguém descartável, alguém que está lá para entrar em qualquer negócio. Veja, um jogador desse tamanho, ele tem que ser preservado, ele não pode ser um jogador em disponibilidade. E mesmo que a proposta do técnico não seja adequada ao estilo dele, enfim, mas é o Pedro. E outra coisa, o Flamengo é para pensar, buscar objetivos maiores, não é para buscar o Mickey, ou seja lá quem for. Então, realmente, é muito pouca ambição para o tamanho do Flamengo. O Flamengo já iniciou as negociações nos bastidores para assegurar a continuidade de um dos principais jogadores do time, Georgian de Arrascaeta. De acordo com a reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo iniciou negociações para renovar o contrato do camisa 10, apesar de ainda restar 1 ano e meio do vínculo atual, que se estende até o final de 2026. A decisão de antecipar a negociação está alinhada com a estratégia de planejamento da diretoria, que tem se esforçado para garantir, antecipadamente, a permanência de jogadores considerados essenciais para o projeto esportivo. O objetivo é prevenir surpresas, como a abordagem de clubes estrangeiros, além de mostrar reconhecimento e valorização dos jogadores que desempenham um papel fundamental dentro e fora de campo. Arrascaeta chegou no Flamengo em 2019 e, a partir de então, construiu uma carreira de sucesso no clube. Com conquistas na Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e estaduais, o uruguaio se firmou como uma das principais figuras da história recente do clube. Sua visão de jogo, habilidade técnica apurada e capacidade de decisão o tornam um jogador indispensável no time de Felipe Luiz.